Passando aqui para tratar de duas notícias, uma notícia boa e outra péssima. A notícia boa é que finalmente o Congresso Nacional conseguiu avançar ali uma posição da reforma da Previdência. A Comissão de Constituição e Justiça finalmente conseguiu destravar, fez a admissibilidade, ou seja, reconheceu como admissível de discussão dentro da Câmara Federal e agora está instalada a comissão especial, uma comissão feita por deputados, que pode chegar até 42 deputados, se não estou enganado, que o presidente da casa está querendo indicar para discutir, para aprofundar os estudos, para entender a proposta da equipe econômica. Então já é um ganho extraordinário, já fala-se que finalmente pode acontecer a aprovação da reforma ainda esse ano. Não vai ser uma situação fácil, a oposição está tentando travar todo esse processo. A gente assistindo às sessões da Comissão de Constituição e Justiça, a gente vê como eles tentam atrasar o processo de modernização da Previdência apenas para manter os seus nichos políticos ali atendidos. Há quem diga, por exemplo, que os governadores do Nordeste torcem para que o governo federal consiga aprovar a Previdência sem a sua anuência, sem o seu envolvimento, o envolvimento dos governadores. Por quê? Porque o discurso aqui no Nordeste sobre uma reforma da Previdência, ele ainda é muito negativo. E os governadores têm medo de perder popularidade, mas quando leva em consideração a sua situação administrativa e fiscal e financeira e orçamentária, os governadores entendem que não tem jeito, que a reforma precisa passar. O fato é que finalmente conseguimos avançar alguma coisa e acho que agora vai. A oposição não conta com mais do que uma centena e meia de deputados e vai usar ali de todos os recursos regimentais para obstruir, para atrasar, judicializar alguma coisa, seguramente farão, mas não terão fôlego para mais alguma coisa. A preocupação é a base do governo, que não está consolidada, o líder do PSL batendo cabeça, que é o partido do presidente, a base descontente com o governo, dizem que falta diálogo, enfim. Mas isso acho que tem tudo para resolver. O outro problema, e aí é um problema grave para a República, chama-se Carlos Bolsonaro. O filho do presidente insiste em criar embaraços para o pai, presidente, e principalmente para o país. Enquanto o governo do pai, que ele diz que defende, tenta fazer alguma coisa, os ministros, os secretários tentam impor uma pauta virtuosa ao país, o filho do presidente simplesmente faz política e desestabiliza politicamente todas as ações necessárias. É válido ressaltar que o governo do Jair Bolsonaro ele tem pontos que são extremamente virtuosos. O ministro Paulo Guedes tem um programa claro de como resolver o problema fiscal e orçamentário da União. E aí ele fala da privatização de empresas, ele fala em mexer na Previdência, que é o que já está sendo colocado em pauta. Ele fala em uma coisa que eu preciso voltar com mais calma aqui no canal para falar, que é mexer no pacto federativo, e a proposta que ele tem é do federalismo puro, coisa que já existe na Inglaterra, na Alemanha, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos. O que é o federalismo? Vou só dar uma pincelada aqui, depois eu vou voltar de forma mais detida. O federalismo ele inverte a lógica do poder do jeito que está. Hoje o governo federal detém 70% de toda a arrecadação nacional. Com o federalismo, esse 70% vai para o município, que arcaria com a maioria dos serviços que hoje é feito pelo governo federal. Apenas 30% fica para estados e para a União, que passam a ter uma quantidade menor de atribuições, ou seja, aonde se gasta o dinheiro, que é no município, e onde o cidadão pode estar ali próximo, cobrando dos seus representantes, é ali que estará o dinheiro.
e o Paulo Guedes ele tem sinalizado muito nessa direção, que é uma coisa extraordinária. O segundo ponto do governo Jair Bolsonaro, que vai de vento em popa, é o Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio é um profundo conhecedor do tema, ele tem de cabeça quantas estradas serão privatizadas, é um volume gigantesco que o Estado não tem condições de bancar, mas que ele está trazendo para essa parceria a iniciativa privada e privatizando aquilo que o governo passou 50 anos sem poder resolver, como por exemplo a Norte Sul e algumas rodovias ali do norte, do extremo norte do país, Amazônia, Rondônia, Acre, Amapá, coisa que é praticamente intrafegável no período de chuva. E já que o governo não tem condições de executar, o ministro está propondo que vai privatizar as rodovias, e não só rodovias, ele fala em pontes, ele fala em explorar uma série de coisas, com garantia para a iniciativa privada, mas entrará um dinheiro novo, um investimento novo e com o governo federal fiscalizando. Então, um negócio extraordinário que mudará de patamar o país, isso de forma definitiva. Muito bem. Enquanto isso, na cabeça ideológica de Carlos Bolsonaro, sua trupe, Olavo de Carvalho, e aí o próprio irmão do Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se posicionou. Eles começam a criar problemas para o governo. Todo mundo lembra que o ministro Bebiano, ele era o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele foi demitido porque entrou em rota de colisão com o Carlos Bolsonaro. O presidente ficou do lado do filho e demitiu um auxiliar competente, articulado e que muitos dizem que foi peça fundamental na sua campanha. Agora, o Carlos Bolsonaro não achou o que inventar, ele resolveu comprar briga com o vice-presidente. Para o vídeo não ficar muito longo, e eu vou fazer um segundo vídeo tratando desse assunto, o Carlos Bolsonaro precisa entender algumas coisas. O Carlos Bolsonaro, me parece que pretende realizar uma segunda Revolução Francesa no Brasil. O grande problema da Revolução Francesa foi o desfecho que deu. O desfecho foi o seguinte: os três próceres, os três líderes da Revolução Francesa, Robespierre, Marat e Danton, os três foram mortos pela própria Revolução. Eles inauguraram uma era de terror na França, de onde tudo que representava o velho regime, e aí isso se parece muito com essa pregação da velha política, precisava ser decapitado. Existia inimigos de todos os lados. Os aliados de primeira hora se tornavam inimigos deles. E eles finalmente encontraram muitos a guilhotina, outro foi assassinado em casa. O certo é que a revolução engoliu os próprios revolucionários. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o Carlos precisa também entender é que com vice não se briga. Nós tivemos dois períodos notadamente estáveis no Brasil. O primeiro com o Fernando Henrique Cardoso. Plano Real, reforma do Estado, privatizações e assim por diante. O Fernando Henrique tinha como vice o Marco Maciel. O Marcos Maciel era um pernambucano de uma postura inigualável, que nunca deu problema nenhum para o presidente, jogavam em completa sintonia, não quer dizer que não divergiam, mas eram homens de uma grandeza intelectual e política que não há de se comparar, e que passaram 8 anos no governo trabalhando em prol do país, ninguém deu problema para ninguém. O segundo, e foi ato contínuo, foi José Alencar, que foi vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. José Alencar, também um homem, era um mineiro, empresário, sabia muito bem o seu lugar, divergia em algumas coisas, principalmente na pauta econômica do presidente, mas nunca criou embaraços para o presidente. E o presidente o respeitava também, né? Todos os outros que tiveram problemas com seu vice, que tentaram diminuí-lo, que tentaram criar algum tipo de problema,
foram impeachmentados. A Dilma com o Temer, o Fernando Collor com o Itamar Franco. E dizem as más línguas até que o Tancredo também foi impeachmentado antes da hora, antes mesmo de assumir. Mas isso é mais lenda urbana do que qualquer outra coisa. O certo é o seguinte, é que o receituário clínico, viu, Carlos? Receituário clínico orienta que não se crie problema com o vice. Me parece que existe ali uma ciumeira e um medo de que o Mourão possa assumir ou se apresentar como melhor opção do que o pai, e faz com que o Carlos e a sua milícia digital comece a atacar o vice-presidente. Mas qual é o problema disso? O problema é que é uma coisa completamente impertinente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que as pessoas começaram a prestar atenção no Mourão. Ora, tudo aquilo que o Bolsonaro faz de forma atabalhoada, o Mourão consegue construir com método, de forma didática, clara, com a clareza, inclusive, que um estadista precisa. E as pessoas começaram a perceber, opa, e começaram a dizer mais ou menos assim, vem cá, quantos filhos o Mourão tem? Os filhos do Mourão são tuiteiros? O que o Mourão, de que forma o Mourão faria essa relação com o Congresso? Seria de forma sectária, debochada, desprezando o Congresso? Ou trataria o Congresso com respeito, embora não tivesse a pretensão de ceder a qualquer tipo de chantagem? E o mercado começa a se fazer as mesmas questões. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro, na sua insegurança juvenil, está apontando que existe alguém melhor que o pai dele na sala. Como dizem, existe um adulto na sala. E as pessoas, inclusive o Congresso, que é quem pode tirar o Jair Bolsonaro, já começa a perceber isso. E com os maus tratos que o governo federal faz ao Congresso, principalmente a família do Bolsonaro, na verdade, faz de ataques ao Congresso, isso tende a se avolumar cada vez mais. Então, duas dicas aqui para bolsonaristas. Uma coisa é a eleição, outra coisa é o dia a dia da política. E se vacilar com isso, cai mesmo, porque o sistema, o establishment, que é uma coisa que eles trabalham muito contra, está ávido por estabilidade, coisa que parece a família do presidente, muito menos o presidente, é capaz de oferecer à nação. Gente, muito obrigado por tudo, muito obrigado àqueles que chegaram até aqui. Vocês já sabem, aqueles que não forem inscritos aqui no canal, que possam se inscrever, que possam deixar um like, um comentário, que isso ajuda muito a gente a melhorar o conteúdo e ao chegar aonde não chegamos até agora. Então é isso, só para deixar esse toque. Espalhem o vídeo e vamos ficar atentos para ver se a família do presidente não atrapalha aqueles que querem finalmente trabalhar e dar estabilidade para o país. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.